Olha, a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Isso é muito bom, em pleno carnaval. Doutor Almir Santana, que honra tê-lo aqui no Expressão pela primeira vez. E o senhor não sabe a honraria que o senhor está prestando aqui ao Expressão pelo trabalho, eu diria até o sacerdócio do senhor, com relação à medicina e com relação à prevenção, que é um trabalho hercúleo mesmo. Eu não tenho palavra para dizer isso, né? Mas antes persistente, dedicação integral, uma coisa fantástica. Mas antes de conversar um pouco sobre carnaval e a prevenção, o pessoal tem que se cuidar, eu vou pedir a técnica, vou mostrar mais um pouco o nosso coletivo sergipano de mulheres no samba, que a gente gravou lá na Coroa do Meio. Vamos conferir. Você tá sabendo que o Zeca morreu por causa de brigas que teve com a lei. Malandro, eu sei que você nem se liga no fato de ser capoeira, moleque mulato, perdido no mundo, morrendo de amor. Falo em nome daquela que na passarela é porta-estandarte e lá na favela tem nome de flor. Malandro, só peço o favor de que tenhas cuidado, pois as coisas não andam tão bem pro seu lado. Assim você mata a rosinha de dor. Maravilha, hein? Coletivo sergipano de mulheres no samba. Isso é muito bom, né, doutor? Já assisti. Já assistiu, né? Muito bom. Muito essa meninada não tá... Essa mulherada. Empoderamento feminino fantástico. A emoção com que elas, né? É muito bom, né? Muito legal. Doutor Almir, antes de você falar das coisas boas, vamos falar de algumas coisas que preocupam a gente. Com relação, por exemplo, à AIDS, não sei qual é o nome, que continua chamando AIDS? AIDS mesmo. É o vírus, é HIV. E a doença é AIDS. É AIDS. É até bom lembrar para o telespectador qual é a diferença. Sim. Quando a pessoa faz o teste que deu reagente, deu positivo, a gente diz que é o HIV. Mas se a pessoa faz o teste e já tem a doença instalada, perda de peso, diarreia, aí chama AIDS. AIDS já é o estágio. Avançado. Isso. Tá. O estágio. Antes, mas que ele pode ter o HIV e não ter AIDS. Não ter se manifestado. Isso. Aí mas um dia pode ser poderá. Um dia pode. E ou ele talvez transmite. não. Ou também não, né? Ou também não. Ele pode conviver com o vírus a vida inteira. A vida inteira. Mas vamos para as estatísticas. A AIDS, ou o vírus, o HIV, ele começa a ser propagado, digamos assim, não sei se a palavra certa é essa, mais ou menos nos anos 80. Nos anos 80. Em Sergipe, pro meu caso, foi em 87. Uma pessoa que veio de São Paulo,
era sergipano e veio morar na cidade. Acontecia muito isso, Pascoal. Os primeiros casos eram sempre de São Paulo, principalmente São Paulo. Mas era sergipano que foi embora para São Paulo por algum motivo familiar, às vezes procurar uma nova vida e se infectava, ficava sozinho lá em São Paulo, não tinha quem cuidasse. Talvez ele nem soubesse que tinha isso. O que é que acontecia? Voltava para casa, entendeu? E aí encontrava uma barreira. Qual é? Às vezes era um homossexual que a família não queria que ele... Preconceito. Aí ele foi embora para São Paulo, voltava com HIV e aí já tinha aquela raiva de membros da família por ele ser homossexual. Resultado o quê? Rejeição, porque tinha HIV e ainda tinha um comportamento que a família não queria. Aí era um problema. Aí que era o problema, por isso que ficava Isso em 87. 87 foi Sergipe, no Brasil foi 83, o primeiro caso. E aí começou a batalha. Se a gente traçasse uma linha, uma estatística numa linha, qual o ponto mais alto em Sergipe com relação à infecção? Foi mais ou menos em 2010, 2012. E Então naquela época a letalidade era alta. Certo. Quando foi melhorando o medicamento, a qualidade... Essa linha começa a cair. Onde morria mais era na década de 94, porque o remédio chegou em 95. 94, 95. O chamado coquetel? Que naquela época chamava de coquetel. Então, 92, o pico de morte era alto. 93, o pico de morte era alto. Aí 94, 95, aí foi uma revolução na AIDS. Então, se a gente entender que ela começou aqui em 86, 87, a gente vai traçar um prazo que ela chega em 1990 e... alguma 94. Então nós temos aí... Uma letalidade morria muito. Então nós temos aí um período grande. Um período grande e que a mortalidade... 10 anos. 10 anos. E a mortalidade... Muito alta. Muito alta. Vem o coquetel... Aí a mortalidade caiu e, veja, os casos aumentam. Por quê? As pessoas não morriam mais. Tá. Se descuidou da prevenção. Sim. E aí, elas não morriam mais, iam viver mais. A AIDS foi se tornando uma doença chamada crônica, que não matava. Mas não curável. Não curável. Crônica, mas não curável. Não matava, a qualidade de vida ia melhorando, consequentemente, mais pessoas com HIV. Vai acumulando, né? Os casos, né? Sim, claro. Mas aí é a matemática, vai acumulando. Então, tinha muitos casos e poucos óbitos. Resultado, nós chegamos agora a 10 mil. Pois, esse número é assustador. Nós temos 10 mil casos registrados. E desses casos mais graves, por exemplo... 6 mil está em tratamento, mais ou menos. Tratamento domiciliar hoje? Domiciliar, ambulatorial, não é? Tem alguns no hospital, que foi descoberto mais tarde. Que já está num estágio muito mais avançado. Então, o pior no hospital é essa descoberta tardia. O que é que a gente faz muito hoje? Testar, oferecer o teste, cada vez mais. O teste é a grande solução. É a solução, porque testa... A prevenção e o teste. Isso. Mas o teste também é prevenção. Sim. Por quê? Descobre que tem, trata,
não cura, mas trata essa pessoa que está infectada, vai diminuir a transmissão. Vai viver a vida inteira. E vai viver a vida inteira. Na vida praticamente normal. É crônica, mas normal. Crônica, né? Só normal. cuidar. Isso. Tudo bem, a gente sabe que as pessoas às vezes se descuidam disso, enfim. AIDS é coisa do passado. Não é. Não é. Não é. É uma coisa que... Do presente tá aí viva. Pois é. Aí viva. Tá aí o Camisildo que já está na rua. Estou sabendo, Já. sabendo que o Camisildo já Tá está rodando aí Já no está interior. rodando. Há quantos anos o doutor Almir tem nesse trabalho de prevenção, hein, doutor Almir? Vamos lá. Eu comecei em 87 para 2014, 37. 37 anos. Minha vida médica, eu tenho 43. 43 De anos formado. de formado. Então, com 37. com 7 anos de formado, você já entrou, né? Já mergulhei. E veja, minha vida toda foi quase isso. Né? Minha vida médica Isso, toda. Toda, Foi praticamente. quase isso. Praticamente toda. É. O que o fez... O salário que eu ganho como Não médico precisa foi falar. Não, Não, quero dizer assim, é da rede pública, não é da rede privada. Não precisa falar não, que aí o pessoal... Senão, é um salário tão alto que a gente vai... né? Então, assim, eu estou dizendo assim, que eu comecei com consultório, aí eu tinha minha renda do Estado e do consultório. Quando a AIDS chegou, fechei o consultório. Mas o que o fez, de repente, dedicar-se... Então, essa é a pergunta mais comum. Primeiro, você lembra, eu toda a vida fui professor de biologia, fui professor. E eu adoro saúde pública. Eu comecei a achar que eu, como médico, no consultório, atendendo individualmente, eu ia ajudar menos as pessoas. Você não estava devolvendo para o povo aquilo que você achou que você deveria fazer. Eu estudei numa escola pública, universidade pública. Meus pais tinham muita dificuldade e eu cheguei a médico. Então, como eu cheguei a médico, não, eu vou ajudar. Agora, você tem a obrigação de devolver tudo devolver isso. para a tudo sociedade. Para a sociedade. Então, se eu ficasse... Eu sei que no consultório eu teria tomado outro rumo se eu tivesse no consultório particular, clínicas e etc. Eu teria tomado outro rumo. Mas a gente tem que fazer o que a gente gosta. Isso em qualquer profissão. Não adianta. É quando a gente faz bem feito. Quando faz bem feito. Eu já vi várias pessoas desistirem de medicina porque fizeram a escolha errada. Né? Eu não poderia ter escolhido cirurgia, eu seria um mau cirurgião. Entendeu? Pediatra, eu seria um mau pediatra. Eu escolhi saúde pública porque eu achava que eu ia fazer bem feito. E porque saúde pública dependia mais de mim, sabe? Da minha dedicação. Então, veja, isso tem a ver também com família. Meu pai... Ideal. Eu meu acho que é o pai, ideal da pessoa. Olha, né? Pascoal, eu nunca disse assim na TV. Meu pai tinha um ônibus velho e eu, com 13 anos, eu ajudava a cobrar a passagem. Eu era cobrador do ônibus do meu pai. E aí, quando a pessoa não tinha dinheiro, aí ele dizia, pode deixar, meu filho, pode deixar. Não é que isso mesmo eu fiz no consultório. Eu tinha um consultório na rua Pacatuba, particular. A pessoa, doutor Almir, eu estou sem dinheiro. Não, eu atendo, rapaz, não se preocupe, não. Aí, você está entendendo? É esse. Esse o Almir Santana. É o seu ideal de vida mesmo, é uma coisa... É isso. O povo reclamava, você é besta, você é um médico. Não, deixa eu quero atender.
Meu papel é esse. Então, eu abracei a causa porque eu gosto de saúde pública. Isso que eu Comecei com IST primeiro, não era AIDS, Era. sífilis, É. né? Primeiro Era trabalho... doenças sexualmente transmissíveis. e agora é infecção sexualmente transmissível. Eu comecei a fazer um trabalho com prostitutas. Me lembro disso. Lembra? Lá no Santo Dumont. Foi aí que eu conheci Candelária, a gente fez trabalho junto. Isso. Uma parceira. Ela criou uma associação. Uma associação, eu dei força para ela. Isso. Através do Ministério da Saúde, recursos para a Associação de Candelária. Então, essa é a minha praia. Mas antes de Candelária, eu comecei a fazer o trabalho de prostituição sobre a sífilis. E aí eu notei interessante. Meu consultório está enchendo de prostitutas lá no Santo Dumont. E a sífilis foi baixando. Aí eu fiquei empolgado. Digo, opa, é isso que eu quero. Baixar a sífilis. Então, essas coisas foram me motivando. Aí, quando surgiu o primeiro caso de AIDS, eu até estava essa semana nessa cidade. Foi em Santa Luzia do Itaí. A pessoa veio de fora para Santa Luzia. Só quando chegou foi uma revolução na cidade. Né? O prefeito, na época, ligou para o secretário, olha, tem que tirar esse homem daqui. Foi tocar o fogo na cadeira do posto. Essa semana eu estive lá para olhar. Tocar o fogo na cadeira onde ele foi atendido. Que achava que pegava pelo assento. Que coisa absurda, hein? Então, Bom, isso me chamou a atenção de encarar um desafio. Foi aí que tudo começou. o senhor como... Para me chamar você, Sim? você, meu querido doutor Almir, sempre fala na saúde pública com um ideal, uma coisa muito Primeiro, forte em você, certo? O SUS, algum tempo atrás, foi muito questionado. E a ideia que eu tenho do SUS é o mais completo sistema de saúde do mundo. Um dos mais importantes e mais conceituados do mundo, certo? Dá para imaginar, se não fosse o SUS, nós chegaríamos a esta situação que nós estamos vivendo hoje com relação... De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiro, vamos para o outro lado que não é a minha área. Vacina. Isso. A vacina. Tivemos o exemplo da Covid, que até hoje, Pascoal, eu não me conformo, até hoje ainda tem gente divulgando fake news. Não acredita na vacina. Não acredita. Então, até hoje, né? E valorizando os tratamentos que ninguém comprovou. São Então, situações que a gente não entende direito, mas... A AIDS, se não fosse o SUS, a letalidade da AIDS tinha disparado. O Brasil, graças ao SUS, foi o primeiro país a disponibilizar o medicamento gratuitamente. Foi o primeiro país. Foi o exemplo. E aí o SUS. Foi o SUS. É isso aí. Agora me diga uma coisa, muita gente encontra o doutor Almir nas grandes festas, né? É no Precaju, lá está o Camizildo. Chega no São João, lá está o Camizildo. Vamos ter agora o Carnaval, o Camizildo já está na rua ajudando, orientando as pessoas com essa prevenção. Mas não é sempre assim. Não é isso. Não é isso. Isso é o que aparece. Esse dia a dia, hein? O dia a dia é diferente. Esse é o que tem destaque, né? Mas o dia a dia, por exemplo, paciente que não tem o que comer, e aí eu vou correr atrás da cesta básica. Isso não aparece. Então, um amigo meu que contraiu o HIV está me pedindo para ajudar
a dar notícia para a esposa dele. Imagino. Doutor, minha produção está dizendo ali que a gente não tem mais tempo. Mas nós vamos trazer o senhor de volta aqui. Tá, a gente conversa. Eu gostaria de fazer um programa inteirinho, porque tem muita história para contar, tem muita história para o senhor ensinar, né? Transmitir essas situações, para que diminua o preconceito, ou deixe até de existir, que seria ótimo, para que a gente saiba que o fato de você ter contraído a infecção, não é mais doença, é uma infecção, a infecção não diminui a sua cidadania em momento algum, tá certo? Você continua sendo um cidadão como outro qualquer, você vai administrar essa infecção que você pegou, tudo mais, e que nunca mais aconteça de se queimar uma cadeira de um cara que se sentou com essa, que eu acho que é um processo de ignorância mesmo, né? A palavra certa é essa. Verdadeiramente. É essa mesmo, não tem outra palavra, né? Quando eu falo ignorância, não saber que aquilo ali não... É a ausência de informação. Não é ignorância no sentido mesmo. brutal, não. Não. É ignorância da pessoa não ter conhecimento que aquilo ali não tem nada a ver, né? Eu acho que é por aí. Obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande quando quiser, aqui no programa. chama com tempo. Eu sei que hoje demorou um pouquinho, porque o senhor estava tendo umas palestras. Foi, já graças a Deus que o senhor tem esse trabalho todo. Olha, pela manhã estava na cidade, depois saí para outra cidade, depois tinha uma palestra na Crimed. E aí vai. Chega na palestra, você calcula assim, é 1 hora, mas começa a surgir pergunta. Eu não vou cortar. Aí começa aí. Vai. Imagino. Mas estou à disposição, viu, pastor? Uma honra nossa tê-lo aqui no programa. Sempre vamos mudar, vamos trazê-lo aqui mais vezes, com certeza. A gente precisa muito do senhor. Obrigado. Tá bom? Bom, gente, a gente volta já. Cultura é o que a gente faz.